Bom dia a todos. Eu fiquei muito feliz quando você se referiu que a gente está numa plateia de maioria branca. Por quê que eu vou dizer isso? E fiquei muito feliz quando você falou da parte Desculpem. Quando você falou da parte da educação, eu sou de uma região do sul, você já pode imaginar, do sul do Paraná. Quer dizer, eu vim do interior do Paraná, lá do mato, estudar em Curitiba. Tive ontem a palestra das moças sobre a mãe. Me tocou profundamente que eu sobrevivi e sobrevivo hoje como brasileira, porque tive uma mãe que fez de tudo, passou por tudo que era humilhação para que nós estudássemos. Desculpa que eu estou me estendendo, que é a grande oportunidade da minha vida que os dois e a palestra de ontem me deu para eu poder falar. Fui para um colégio interno aos 5 anos, ia completar, porque passavam as freiras, para quem é bem do interior do mato, sabe disso, que tinha um negócio da religião chamado missões. Eles passavam pelas cidades, recolhendo crianças, como se fosse assim, em troca de você ir para esta escola, para estudar. Na verdade, a gente foi para trabalhar. Então, eu trabalhei duro desde os 5 anos. Sou neta de escravos. Aparentemente, a gente teve uma libertação que não existe até hoje. Então, vou ser bem rapidinha. Eu vou contar só uma história que marcou a minha vida. Não vou ser tão rápida assim como tem. Eu vou contar uma história que marcou a minha vida, que dos 6 anos eu senti a diferença. Amadureci aos 6 anos. Que as freiras contavam a seguinte história. Que Jesus, que eu demorei muito para aceitar o tal de Jesus, porque eu era contra tudo e contra quem acreditava também. Então, as freiras contavam a seguinte história, que Jesus, Deus, criou um lago, um rio, e mandou todos tomar banho. Assim, e se banhar na água abençoada daquele maldito rio. Tá? Aí, as pessoas que são brancas é porque eram pessoas trabalhadoras, inteligentes, e chegaram nesse rio, tomaram banho, ficaram brancos. Nós, como negros, somos preguiçosos, e não é verdade, porque esse país vive hoje porque meus antepassados deram condição para todos. Contar. Calma, fica.
Então, nós, como negros, preguiçosos, chegamos no final, quando todos tinham tomado banho, o rio só tinha lama. Então, como a gente era preguiçoso, então nós temos a palma da mão clara e a sola dos pés, porque nós só conseguimos tocar as mãos e os pés. Aí você saiu, por isso que a gente tem as palmas da mão e os pés claros. Isso ela explicava, ela contava a história para contar para os brancos como a gente era preguiçoso e não era verdade. Isso não é verdade, porque senão a gente não teria sobrevivido. E eu sou uma sobrevivente pela educação, pela luta da minha mãe, que nunca... Eu era rebelde, eu sempre era rebelde, eu tinha até vontade de matar. Mas a minha mãe falava assim, eu falava, não vou mais para a escola, porque ela tinha que pedir caderno, lápis, lavava roupa para os outros em troca de material escolar. E daí ela dizia assim, eu falava assim, e porque eu tinha que entregar também as roupas na casa, para ajudar minha mãe. Então eu falava assim, não vou mais para a escola. Ela dizia assim para mim, com um gesto que ontem eu me lembrei da palestra das mães, o que você guarda da sua mãe? Ela falava assim, porque se ela falasse não, eu ia contra ela. Ela falava assim, olha bem para a mãe. Olhou. Eu falava, claro que eu estou olhando, porque eu era rebelde, né? Aí ela dizia assim para mim, então, olhou bem, se você quiser ser como a mãe, não vá para a escola. Eu virava com a minha rebeldia, que hoje ela está no outro plano, e eu converso muito com ela e agradeço tudo que ela fez por mim. Aí eu falava assim, igual a senhora, nunca que eu vou ser. Ela falava, só tem um jeito, vai estudar. E eu pegava meu caderninho e saía correndo para a aula, acreditando. Então, eu acho que a gente, como negro, não é querer ser vítima, porque eu não sou. Eu sou grata à minha mãe. E grata também a algumas, com raras exceções, porque quando ela falou do racismo, eu falei para a moça aqui do meu lado, eu falei, ela não está falando de Portugal. Ela está falando do Brasil nos dias de hoje. Né? E por que também, para eu vencer, para eu conseguir trabalhar em Curitiba, que todo mundo acha que Curitiba é cidade europeia, de intelectuais, de coisa nenhuma, vai viver em Curitiba como negro e como morador da periferia, para vocês tirarem esse encanto de Curitiba, disso, daquilo. Não é. Na real, não é. Não é. E é tido como uma cidade evoluída porque é europeia. Porque é uma cidade europeia. Tem as coisas boas em Curitiba. Na realidade, tem. Mas os cotistas negros, índios, sofrem o preconceito dentro das universidades e, o mais ainda, em Londrina, que é uma das maiores cidades do norte do Paraná, que tem grandes universidades, os indígenas perderam a bolsa
de R$ 400 de ajuda, porque o nosso governador, meu não, o governador do Paraná, cortou a bolsa. Então, eu não quero desistir. E eu fui uma professora muito assim, defensora dos meus alunos, e fui uma pessoa que trabalhou na época da ditadura. Então, como eu falava com os meus alunos, como eu falava, às vezes, professora, porque eu não quero mais, porque isso, porque eu falava, não. Aí eu contava a minha história para eles, não como miséria, como sofredora. Eu falava como vocês são capazes. Você tem 2 olhos, 2 braços, você pensa, você quer ser respeitado, seja melhor que ele, estude, que ele vai precisar de você e ele vai te respeitar. E eu era considerada, na minha escola, como subversiva, porque eu passava isso para as crianças. Então, é isso que eu tenho que falar, que a minha história é longa, mas eu, com todo o preconceito, com todas as coisas, venci. Estudo até hoje. Aí as pessoas falam, mas por que você quer? Não, é porque eu quero, é para a minha cabeça. Eu quero raciocinar. Eu quero saber o que eu estou lendo, o que está acontecendo com o meu país, o que está acontecendo comigo. Obrigada. Ela está falando. Como é o nome? Professora, qual é o seu nome? Professora? Como é seu nome, professora? Diva Guimarães. A senhora quer matar a gente, dona Diva? Pelo amor de Deus. Meu coração está aqui assim, pequenininho. Obrigado pela coragem de contar a história. Que bom. E a senhora falou uma coisa muito importante que eu quero falar junto com a senhora aqui. A gente precisa fazer um pacto de investir em educação pública de qualidade. Não podem sucatear a educação brasileira. A escola pública tem que ser valorizada. O professor tem que ser valorizado.